Bom dia! Como vocês estão hoje? Dormiram bem? Estão dispostos para mais uma videoaula, para realizar mais uma atividade? Espero que sim! Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro, dia de comemorar. Por que vocês sabem o que comemoramos hoje? Hoje alguém muito importante para nós, muito especial, está fazendo aniversário. A nossa diretora, a Pro Conceição, hoje ela está fazendo aniversário. Então, nós todos, da nossa escola, nossa equipe, nós desejamos a ela muitas felicidades, muita paz, muito amor, muita saúde, tá bom? Então vocês também sintam-se convidados a celebrar esse dia hoje. Mas, apesar de ser uma data especial, nós temos atividade, certo? Na aula de ontem nós trabalhamos com língua portuguesa e demos início ao nosso conteúdo sobre o uso do M antes de P e B e o uso do N antes das demais consoantes. Essa regrinha que é obrigatória, que devemos sempre usar a letrinha M antes das consoantes P e B, e nas demais consoantes do nosso alfabeto utilizamos a letra N e não M, não é? Então a atividade de ontem era sobre isso, para que vocês pudessem se familiarizar com essa regra, entendessem como utilizar, por que ela é obrigatória, identificar palavras em que são usadas, como colocar, e assim poder tirar as dúvidas. Então vamos começar realizando essa correção da atividade enviada ontem. Nessa atividade vocês também deveriam fazer um mini cartaz, Como eu falei para vocês, pegar uma folha de papel, recortar palavras que tivessem M antes de P e B e N antes de demais consoantes para colar, separando em duas colunas, de acordo com a regrinha. Então vamos ver aqui as questões que vocês deveriam responder em casa. Palavras com MP ou MB e N antes de consoantes. Leia as palavras abaixo, observando o uso do M e do N. Amigo, brinquedo, ponte, tampa, pomada, bambolê, lenço, amora, pombo, shampoo, comida e anjo. Descubra como separar essas palavras em 3 grupos, pensando no uso do M e do N. Depois, copie-as. Palavras com M e N, como em tomate. A primeira coluna aqui, dessa tabela é tomate, a primeira palavra dessa coluna. Então, quais palavras deveriam ser encaixadas aqui nesta coluna? Seguindo, o pensamento da palavra tomate, como em tomate. Aqui em tomate nós temos a letra M, mas ela vem antes de uma vogal, a vogal A, e não de consoantes, P ou B. Então, quais palavras aqui desse banco de palavras, deste quadro, poderiam ser encaixadas nessa coluna aqui? Tomate, poderíamos encaixar amigo, pomada, amora e comida. Mas por quê? Porque tanto amigo como pomada, amora e comida, a letra M vem antes de vogal, Vem antes de vogal e não de consoante. Então, essas palavras se encaixam no mesmo grupo. Na segunda coluna, nós temos a palavra samba, em que a consoante M vem antes do B. Então, quais palavras encaixaria aqui? Onde a letrinha M vem antes de consoante, P ou B, viu? Então, samba, pombo, bambolê, shampoo e tampa. Todas essas palavras possuem a letrinha M vindo antes de consoantes P e B. Então, na terceira coluna nós temos vento, que possui a consoante N vindo antes das demais consoantes do nosso alfabeto, fora as consoantes P e B, Porque na regra deve ser usada a letra M e não N. Então, as palavras que seriam encaixadas aqui nessa sequência seria anjo, brinquedo, ponte e lenço, certo? Na primeira coluna, amigo, pomada, comida e amora. Na segunda, pombo,
bambolê, shampoo e tampa. E na terceira, anjo, brinquedo, ponte e lenço. Observe os grupos de palavras formados e sublinhe as letras que vêm imediatamente depois do M e do N. Nos grupos 2 e 3, as letras que vêm imediatamente depois do M e do N são vogais ou consoantes? Vamos ver? Aqui, olha, na primeira coluna, a letra M vem antes das vogais I, A e O. Na segunda coluna, no segundo grupo, vem antes de B e P. E a letra N do terceiro grupo vem antes do J, do Q, o T e o C cedilha, né? Então, nos grupos 2 e 3, as letras que vêm imediatamente depois do M e do N são consoantes. Apenas no primeiro grupo são vogais, né? Então, nos grupos 2 e 3, temos consoantes. Leia as palavras abaixo. Campo, sombra, embaixo, tempestade, tempo, lâmpada, computador, carimbo, umbigo e tambor. Circule as letras que vêm imediatamente depois do M. Quais são as letras que vêm depois do M? P e B. Então, que letras aparecem depois da letra M? As letras P e B, que são as letras que vocês deveriam circular. Copie essas palavras formando dois grupos. Complete o nome desses grupos. Palavras com M antes da consoante P. Campo, tempestade, lâmpada, computador e tempo. E no segundo grupo, palavras com M antes da consoante B, que são embaixo, sombra, tambor, umbigo e carimbo. Então, deveriam separar em dois grupos. Palavras com M antes da consoante P e palavras com M antes da consoante B. Agora, vamos para a última página. Responda. A letra M se escreve antes de quais consoantes? Das consoantes P e B, né? De acordo com a regra, a letra M se escreve antes das consoantes P e B. E a letra N? Se a letra M se escreve antes do P e do B, a letra N se escreve antes das demais consoantes do nosso alfabeto, certo? Todas as outras consoantes, B, C, D, F, G, todas essas consoantes, fora o P e o B, nós escrevemos o N antes delas. Agora complete a regra. Usamos a letra M antes de P e B. Usamos a letra M antes de P e B. 4. Complete e copie as palavras abaixo com M ou N. Dente. Dente é com M ou N? Observando que temos aqui a consoante T. Então, se temos a consoante T, devemos escrever a letra N no espaço. Dente é com N. Bombeiro. Bombeiro é com M, que temos a consoante B aqui. Então, bombeiro é com M. Convite. Convite é com N, de navio, porque nós temos a consoante V. Emprego. Emprego se completa com M, por conta do P, a consoante P que está aqui. Empada. Empada, assim como a palavra emprego, também é escrita com M, por conta do P. E por último, princesa. Princesa é escrito com a letra N, porque antecede a letrinha C, a consoante C. Agora, o número 5 era a parte que vocês deveriam fazer aquele mini cartaz que eu orientei para vocês e completar aqui a tabela, não é? Os grupos com as palavras que você encontrou nos livros e revistas, não é? Em jornais, que você recortou e colou no seu cartaz, separando aqui nos grupos corretos.
palavras com sílabas terminadas em M, seguindo o exemplo tampa. E do outro lado, palavras com sílabas terminadas em N, seguindo o exemplo de banco. Então, não tem como fazer aqui a correção, porque cada um escolheu as suas palavras, encontrou palavras diferentes, então deveria preencher aqui esses grupos de acordo com as palavras escolhidas, as palavras encontradas, certo? Então, concluímos a nossa correção aqui com essa última questão para dar início à nossa atividade de hoje, tá bom? Na próxima aula de língua portuguesa daremos continuidade, faremos mais uma aula a respeito desse conteúdo para assim iniciarmos o próximo. E como você já sabe, já estamos finalizando, não é, o nosso ano, estamos na terceira unidade já, então o prazo é curto para termos que trabalhar todos os conteúdos que estão pendentes. Então temos que adiantar um pouquinho e as aulas estão sendo assim mais práticas para que vocês entendam melhor e não fiquem com dificuldades, certo? Então vamos lá. Hoje teremos aula de matemática, atividade de matemática, e nós estamos falando sobre as medidas, não é? Começamos falando sobre medidas de tempo, falando sobre o calendário, né? Sobre o relógio. Então, hoje realizaremos mais uma atividade falando sobre medida de tempo, sobre os relógios, e iniciaremos a parte do conteúdo sobre medidas de comprimento, certo? Então, nessas aulas agora, nós estaremos falando sobre os diferentes tipos de medida. Depois de medidas de comprimento, iniciaremos medidas de massa e capacidade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade sobre medidas de tempo ainda, tá bom? Para depois iniciar o conteúdo de medida de comprimento. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre as medidas de tempo falando sobre o relógio. Eu trouxe para vocês um modelo de relógio de ponteiros, não é? Realizamos uma atividade utilizando o relógio, onde vocês deveriam observar as horas de acordo com a hora que estavam fazendo a atividade, também de acordo com a sua rotina diária, o que você realiza, as atividades que você faz em cada horário, da hora que acorda, à tarde, né, o final da tarde, o que você faz ao meio-dia. Então, hoje nós iremos falar sobre o relógio também. Então, abram os livros na página 265, onde temos aqui a atividade. Medidas de tempo, comprimento, massa e capacidade. Essa atividade é sobre medida de tempo. Página 265. Aqui nós temos um menino, não é? Que se chama Pedro. E ele está indicando aqui no relógio. Agora são 10 horas. Observem aqui o relógio que ele está apontando. Temos os ponteiros, onde o ponteiro menor indica o número 10, que são 10 horas. E o maior indica aqui o número 12, que indica uma hora cheia, não é? Esse 12 aqui é uma hora cheia. Então, são 10 horas exatas. 2 horas atrás, Pedro estava acordando. Se agora são 10 horas, 10 horas menos 2 horas é igual a 8 horas. Então, o horário que Pedro acordou foi às 8 horas. Daqui a 2 horas, Pedro estará almoçando. Agora são 10 horas, daqui a 2 horas são 12 horas. 10 horas mais 2 horas é igual a 12 horas, que é o horário que Pedro vai estar almoçando. Observe a hora que o primeiro relógio está indicando. Depois, desenhe os ponteiros do segundo relógio para indicar a hora solicitada. O relógio indica quantas horas? Observe que o ponteiro menor está indicando o número 6 e o maior está indicando o número 12. Como você já sabe, o ponteiro menor indica a hora e o maior os minutos, certo? Então, quando o ponteiro maior está no 12, significa que temos uma hora cheia, não é? Não temos minutos como 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não. É uma hora cheia. Então, se esses ponteiros estão indicando o número 6 e o número 12, o relógio indica que horas? Daqui a 3 horas estará indicando quantas horas? Então, você vai observar esse primeiro relógio, os ponteiros que estão indicando aqui as horas,
e adicionar mais 3 horas, para assim descobrir daqui a 3 horas que hora ele estará indicando e completar o segundo relógio aqui com essa hora indicada, certo? Desenhando os ponteiros. Letra B, o relógio indica tais horas. 3 horas atrás estava indicando tantas horas. Nesse aqui relógio da letra B, o ponteiro menor está indicando o número 5 e o maior o número 12. Também é uma hora cheia. Então, se ele está indicando essa hora, 3 horas atrás, que horas estava indicando? Então, aqui vai subtrair. Dessas horas aqui do primeiro relógio, você vai diminuir 3 horas, retirar 3 horas e completar o segundo relógio aqui com os ponteiros indicando qual horário seria há 3 horas atrás, certo? Atividade bem simples, apenas essas duas questões aqui, letra A e letra B, para vocês identificarem que horas está indicando e que horas estará daqui a 3 horas, não é? E que horas estava há 3 horas atrás, seguindo o exemplo dado aqui no começo da atividade, ok? Agora, vamos falar sobre o conteúdo de hoje. Um novo conteúdo, não é? Dando continuidade sobre as medidas. Medidas de comprimento. Para medir comprimentos, nós podemos usar alguns instrumentos. Alguns vocês já devem ter conhecimento, já devem ter usado, não é? Então, eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de instrumentos que podemos utilizar para medir comprimentos, medir as coisas, medir altura, objetos, paredes, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro instrumento que eu trouxe foi uma régua, que todos vocês já conhecem, já utilizaram réguas, né, para fazer atividades, realizar desenhos, para medir alguns objetos, né? Então esta é uma régua. Ela é medida em centímetros, de 1 em 1. Existem réguas de todos os tamanhos e essa aqui é uma régua de 30 centímetros. Podemos medir objetos de até 30 centímetros utilizando esta régua. O segundo objeto que eu trouxe é uma fita métrica. Vocês conhecem a fita métrica? Ela serve para medir, nós podemos medir comprimentos, né, de altura, medidas da cintura, para, por exemplo, fazer uma roupa, né? A costureira utiliza essa fita métrica para medir, realizar as medidas do nosso corpo, né? Para assim poder costurar sob medida aquela roupa que fica perfeita no corpo do seu cliente, né? Temos também a trena. Olha, a trena ela é utilizada mais em obras para medir paredes, medir cerâmica, né? O piso, portas, janelas, né? Então, essa é uma trena que também é utilizada para medir comprimentos. Essa chega até 5 metros. Então, ela é muito grande, dá para medir bastante coisas, não é? Portas, paredes altas, né? Então, ela pode ser usada para isso. Existem outros meios de medir comprimentos também, certo? Mas, por enquanto, vou mostrar apenas esses 3 para vocês. A nossa atividade hoje vai ser sobre os centímetros. Os centímetros, como vocês sabem, são medidos de 1 em 1, como eu já falei, dando o exemplo da régua, né? Que tem 30 centímetros e ela possui de 1 em 1. Assim podemos medir comprimentos de objetos, certo? Então, a nossa atividade inicia aqui na página 159 e fala o seguinte: esta é uma régua de 10 centímetros. Nelas, destacamos 1 centímetro. Então, aqui temos o exemplo de uma régua de 10 centímetros e ao lado o destaque, mostrando 1 centímetro desta régua. Esse centímetro é medido a partir do 0. Começa a ser medido a partir do número 0 e não do número 1. Do 0 até o 1 temos 1 centímetro. A régua pode nos ajudar a medir a largura, o comprimento e a altura de objetos. Veja como medimos em centímetros a altura da tesoura e do tubo de cola. A tesoura tem 12 centímetros de altura. Como podem ver,
está sendo medida aqui a partir do número 0 até o 12, que é o comprimento desta tesoura. A altura dela é 12 centímetros. O tubo de cola tem 8 centímetros de altura, medido a partir do número 0 até o 8, que é onde finaliza o comprimento desse tubo de cola, certo? Página seguinte. Agora, você usa sua régua e mede o comprimento de cada fio. Então, você vai pegar a sua régua em casa, providenciar uma régua, certo? Para medir aqui o comprimento de cada fio e preencher o espaço aqui que está sendo solicitado. O fio de lã tem tantos centímetros de comprimento. Na letra A temos um fio de lã, onde você vai medir assim, olha, com a régua, certo? Colocando a partir do 0 e medindo quantos centímetros possui esse fio de lã. E assim você vai preencher aqui. O fio de lã tem tantos centímetros de comprimento. Na letra B, temos um pedaço de barbante, onde você vai fazer o mesmo procedimento, olha, a partir do 0. O pedaço de barbante tem tantos centímetros de comprimento. Então, quantos centímetros tem o fio de lã e quantos centímetros tem o pedaço de barbante? Você vai descobrir e colocar aqui. Você tem RG? O Registro Geral, conhecido como RG, é um documento muito importante. Ele tem foto e dados da pessoa. Hoje, no Brasil, é possível tirar o RG em qualquer idade. Esse documento é válido em todo o país. Então, você tem RG, esse documento aqui que possui seus dados, a sua assinatura, não é? A sua foto, sua digital. Aqui nós temos o número desse documento para identificar, não é, que é seu, a data em que ele foi feito, o nome do seu pai, da sua mãe, o seu nome, onde você nasceu, a sua cidade, né? Sua data de nascimento e outras informações. Esse documento é particular, né? Apenas você pode ter, né, ele em mãos para identificar que é você e que ele é seu. Então, caso você tenha esse documento, você pode pegar para poder completar aqui a atividade, porque vai ser necessário utilizar. Se você não tiver, não precisa, tá bom? Não se preocupe, pode apenas realizar a questão aqui que é possível. Então, use a régua e meça o comprimento dos lados da foto que aparece nesse RG. Então, aqui nós temos o RG, não é, dessa criança, que se chama Fernando Dias Moraes Leme. Essa é a foto dele. Então, você vai medir os lados desse documento, dessa foto. Quantos centímetros por quantos centímetros? Ou seja, vai pegar a régua, colocar aqui ao lado da foto, medir quantos centímetros tem de um lado, depois colocar aqui em cima e medir quanto tem do outro. Na horizontal e na vertical, com a régua em pé e depois com a régua deitada. Então, esse RG, a foto que está aqui nesse RG, possui quantos centímetros por quantos centímetros? Ou seja, quantos centímetros tem na horizontal e quantos centímetros tem na vertical, tá bom? Ou, para vocês entenderem melhor, quantos centímetros tem nessa foto na parte aqui abaixo, onde você vai colocar a régua deitada, e quantos centímetros tem ao lado, onde vai ser utilizada a régua em pé, tá bom? Letra B. Se você tem RG, escreva aqui o número. Se você tem RG, você vai procurar esse número aqui, olha, a primeira informação que possui no verso desse documento, que é o seu número do RG, a sua identificação pessoal. Você vai procurar e escrever aqui na linha. Se você não tiver, não precisa escrever nada, não precisa realizar essa questão aqui. Número 3. Use a régua para medir o comprimento. Já na página 161. Você vai continuar utilizando a régua, certo? Do giz de cera. Quantos centímetros possui esse giz de cera? Você vai colocar a régua aqui abaixo dele, medir, certo? E escrever quantos centímetros ele tem. Agora a caneta. Quantos centímetros tem essa caneta? Vai colocar aqui a régua embaixo também e medir. Olha a observação aqui.
O símbolo de centímetro é cm. Para resumir, não é para abreviar, não ser necessário escrever a palavra completa centímetro, você pode colocar as letrinhas C e M, indicando que é centímetro. Número 4. Alguns lápis foram mais apontados que outros. Meça quantos centímetros tem cada um e complete. Quantos centímetros tem esse lápis vermelho? Você vai medir com a régua e colocar aqui. Quantos centímetros tem um azul? Você vai medir também e escrever. E quantos centímetros tem o lápis amarelo, que é o menor lápis aqui, tá bom? Lembrando que para realizar essa atividade vocês vão precisar de uma régua, tá bom? Se vocês não tiverem uma régua, pode utilizar uma fita métrica, que também seja assim em centímetros, certo? Para realizar a medição correta, medir corretamente cada objeto solicitado e preencher aqui os espaços com os números, tá ok? Então, aproveitem para medir outras coisas em casa, para assim vocês verem quando mede, por exemplo, o copo, né? O seu sapato, a sua mão, você pode medir também a palma da sua mão usando a régua e várias outras coisas, para assim vocês descobrirem novas medidas, quando mede cada coisa, cada objeto, quantos centímetros possui, ok? Então, na próxima aula de matemática, realizaremos mais uma atividade a respeito disso para que vocês consigam fixar o conteúdo, consigam tirar as dúvidas que possam ter ficado ainda, ok? E aprender completamente o que precisa ser ensinado aqui, alcançar o objetivo das atividades, tá bom? Então, estamos encerrando aqui. Realizem a atividade, não deixem a atividade acumular, como sempre falo para vocês, porque depois, quando vocês pegarem para realizar todas ao mesmo tempo, vai ser cansativo, vocês não vão conseguir aprender o que é o suficiente, alcançar o objetivo proposto e assim vai ficar com muitas dificuldades, ok? Então, amanhã estaremos aqui novamente para mais uma videoaula, para mais uma atividade. Fiquem todos com Deus e um grande beijo.